Olá, alunos! Iniciaremos agora o estudo da unidade 4, começando a falar a respeito do sistema digestório. O sistema digestório, ele tem início na cavidade oral. Então, vamos observar nessa imagem. Cavidade oral, depois nós temos esôfago, estômago, intestino grosso e delgado, e estruturas consideradas anexas ao sistema digestório, que é fígado, pâncreas e glândulas salivares. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas estruturas. Cavidade oral, nós chamamos de boca, composta por lábios e dentes e línguas, tem uma função primordial no papel de mastigação do alimento. Lembrem-se que as funções detalhadas do sistema digestório estão em destaques para vocês na apostila. Então, o alimento, ele precisa ter o seu tamanho diminuído. E quem faz esse processo de triturar, diminuir essas partículas, é na cavidade oral que isso acontece. Bom, a cavidade oral, ela recebe um líquido que é a saliva, produzida por glândulas salivares. A saliva, ela fornece um umedecimento para esse alimento, então auxilia na mastigação. A saliva também contém substâncias capazes de realizar a digestão inicial de aminoácidos, por exemplo, de carboidratos, perdão. Então, a digestão dos carboidratos tem início ainda na cavidade oral. Na sequência, nós temos a porção oral da faríngea, porque eu já mencionei que faringe é dividida em três áreas: a parte nasal, a parte oral e parte laríngea. Então, ela pertence tanto ao sistema respiratório e digestório. A porção oral está logo posterior e é o que nós chamamos de garganta, tá? Então, o ato de deglutir o alimento, que é quando a língua impulsiona esse alimento triturado, que começa a ser chamado agora de bolo alimentar, em direção à orofaringe, ele chega então no esôfago. O esôfago, ele é formado por músculo liso e ele é um tubo condutor de ar. A musculatura lisa que reveste esôfago, estômago e os intestinos faz contração muscular lenta e aí nós temos um processo de movimentação do bolo alimentar através de todo o trato digestório, que esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos impulsionam o bolo alimentar em direção ao estômago. Então, aqui eu mostro para vocês uma imagem do estômago. Nós temos na parte superior o fundo do estômago, tá? A parte de curvatura do estômago, que nós chamamos de corpo do estômago, e a porção pilórica, que determina o final do estômago e o início do intestino delgado, que é a porção do duodeno. O estômago vazio, ele contém pregas, tá? Então, na imagem superior aqui à sua direita, você observa esse estômago rugoso. Então, essas pregas demonstram que o estômago está vazio e quando ele recebe uma grande quantidade de alimento, tem a capacidade de se dilatar e essas pregas, elas se distendem. O estômago, ele é muito importante porque produz o suco gástrico, que vai então realizar a digestão do alimento, tá? Seguindo o trajeto do trato gastrointestinal, o alimento sai já em uma forma bem digerida, que nós chamamos de quimo, chega no intestino delgado. O intestino delgado é dividido em três partes: duodeno, jejuno e íleo, como mostrado aqui na imagem à esquerda para vocês. No intestino delgado acontece todo o processo de absorção dos nutrientes alimentares, tá? Quando esses nutrientes são absorvidos pelo intestino delgado, os nutrientes caem na circulação sanguínea
E aí, esse bolo, esse quimo, vai para o intestino grosso. O intestino grosso, observem na imagem à direita, ele é dividido em colos, tá? Então, nós temos a primeira porção aqui do intestino grosso, que é o seco, aonde nós observamos a presença do apêndice vermiforme, tá? O apêndice vermiforme, ele é muito conhecido por causar problemas, tá? E às vezes precisar ser removido cirurgicamente. E aí, o seco dá início ao cólon ascendente, colo transverso, que está na horizontal, cólon descendente e o colo sigmoide, que vai depois terminar na porção retal. Bom, o alimento que já teve os seus nutrientes absorvidos no intestino delgado, quando ele chega no intestino grosso, agora ele passa a formar o bolo fecal, porque os nutrientes já foram retirados, só sobra uma massa que não tem mais finalidade, a não ser retirar dele água e eletrólitos, tá? Então, o que sobra desse bolo fecal precisa ser descartado através das fezes, caracterizando a evacuação, e aí nós temos o término desse sistema. Precisamos salientar a existência de órgãos anexos ao sistema digestório que produzem substâncias que auxiliam na digestão. Então, nós temos as glândulas salivares produzindo saliva, nós temos o pâncreas, tá? Que produz um suco pancreático que termina a digestão de carboidratos. Nós temos o fígado que produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, que faz o processo de digestão de gorduras, tá? Então, esses órgãos anexos, eles têm a função de produzir substâncias que auxiliam na digestão. E eles liberam essa substância lá na porção do duodeno, em uma saída que nós chamamos aqui na imagem à esquerda. Observem que tem um quadradinho que nós chamamos ali de ampola hepatopancreática, perdão. A ampola hepatopancreática recebe os ductos colédocos vindo da vesícula biliar e do ducto pancreático, liberando então essas substâncias que vai finalizar o processo de digestão dos alimentos lá no intestino delgado. Bom, agora vamos falar a respeito do sistema renal. O sistema renal, ele tem importantes funções no controle, na regulação de funções vitais para o organismo, tá? Além de exercer o processo de filtragem desse sangue. O sistema renal, ele é formado por rins, ureter, bexiga e uretra. Então, o rim, ele possui uma unidade funcional chamada néfrons, e é ali que acontece todo o processo de filtragem do sangue, tá? Quando esse sangue é filtrado, é retirado algumas impurezas, essas impurezas vão em direção, né? É formado a urina, e aí a urina precisa sair do organismo levando esses metabólitos, essas impurezas retiradas do sangue durante o processo de filtragem renal. Segue então essa urina formada no rim em direção ao ureter, que é armazenada na bexiga, tá? E da bexiga sai a uretra, que é um canal menor que promove a eliminação da urina. Então, nós falamos agora de dois sistemas que têm a função de eliminar metabólitos através de fezes ou da urina, tá? Deixo aqui para vocês algumas referências e obrigada!